pessoal, sou Carlos, bem-vindos novamente ao Livros e E-Books. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre como foi a minha infância na literária. Quais foram os livros e como foi essa que eu me transformei, né? Que surgiu o meu amor pela leitura, né? Vou mostrar aí para vocês alguns livros e séries de livros que, né, fizeram parte aí até os meus 10 anos de idade e que com certeza eu lembro com carinho até hoje e foram essenciais para que esse gosto se desenvolvesse. Eu não tenho mais, algumas dessas obras ainda estão na casa do meu irmão, né, mas outras eu dei para os meus filhos, né, outras eu nem sei que fim levaram. Como eu já disse num outro vídeo anterior, eu comecei a ler cedo, né? Eu gostava muito de ler, e a primeira lembrança que eu tenho de leitura, de livros em si, foi uma coleçãozinha que eu não sei o nome, procurei agora na internet, não encontrei nem imagens dela. Era uma coleçãozinha de livros, né, pequenos e que traziam algumas páginas em branco. Eram contos. Não me lembro exatamente da história. Eu lembro de uma que tinha uma história de uma moça indiana que chamava Shandi. Eu não lembro da história. Tinha algo a ver com um pavão, com uma ave, alguma coisa assim. Tinha algumas fábulas aí, aquela da raposa e das uvas, a onça e o macaco que dividiam uma casa, algo assim. E esse livro tinha o texto, em algumas páginas dele vinham atividades, né? Algumas de pintura, outras vinham com figuras. Na última folha do livro vinham figuras para você recortar e colar e completar aquela figura que estava faltando. E eram livros muito bacanas. Eu lembro que minha avó sempre comprava para mim, eu tinha vários deles, gostava muito dessa coleção. Não sei o nome, não sei de que editora, não tenho, sim, não sei que fim levaram esses livrinhos. Mas, continuando, uma outra coisa também, sim, já bem me lembro de uma infância bem atrás, que foi esse livrinho aqui. História Sagrada do Antigo e do Novo Testamento. Tá um caco, tá? Esse livrinho era da minha avó. Tá vendo? E conta aqui, tem ilustrações. E, na verdade, ele é uma Bíblia simplificada, né? Ele conta aí toda a história do Antigo e do Novo Testamento, mas de forma textual e com as figuras. Então, eu gostava muito de ler esse livro quando eu era criança. Eu lembro que tinha uma outra edição em casa também. Esse aqui é capa dura, mas tinha uma outra edição que ele era azul. O texto, as figuras eram azuis. E perto da minha casa tem uma igreja que eu frequentava quando era criança também, e que o teto é todo pintado com cenas bíblicas. E as cenas que são pintadas são exatamente as cenas que estão nesse livro aqui. Então eu gostava muito de comparar as figuras daqui com as do teto da igreja, que eram coloridas. Então eu achava foi uma coisa assim. Ele está bem velhinho, né? Mas esse está aqui com muito carinho. Foi uma leitura muito importante na minha, não só pelo teor da leitura em si, mas por ter sido um dos mais importantes formadores do meu interesse pela leitura. Uma outra leitura também que eu comecei bem novo foi essa coleçãozinha aqui, ó, que eu vou mostrar, que já foi depois disso. Essa, se eu não me engano, foi a primeira edição. Depois dela foram lançadas várias outras, que é a Historinhas do Walt Disney, que vinham com, me parece que eram 60 volumes, de 15 em 15 dias, e era um livrinho, né, com essas historinhas
clássicas da Disney e algumas outras que nunca foram, não sei por que estavam nessa coleção, que nunca foram historinhas Disney, tipo Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, ou Rapunzel, que só foi se tornar desenho da Disney e nada a ver com essa versão, agora, recentemente, né, alguns anos atrás. E essa coleçãozinha aí, minha mãe, ela vinha com um disquinho de vinil, e era assim, essa foi uma das paixões aí da minha infância. Porque minha mãe comprava de 15 em 15 dias e eu lia o livrinho, acompanhava depois a historinha, não era exatamente igual a narração, e eu gostava bastante. Algumas das musiquinhas eu lembro até hoje. E essa coleção, como eu disse, foi relançada depois várias vezes, com fita cassete, e foi uma coleção muito bacaninha. Uma outra coleção também que foi muito importante na minha infância foi aqui, Os Quatro Mundos Encantados de Walt Disney. Foi uma coleção já comprada pronta por via postal. E eu lembro que eu tinha em torno de 10 anos de idade e eu fiquei fascinado com esses livros. São 4 volumes de texto mesmo e bem ilustrado, divididos aí, né? O mundo da aventura, o mundo da fantasia, o mundo da alegria e o mundo da natureza. Cada um com filmes, né, da Disney, narrados de forma, né, texto contínuo. O fantasia é mais histórias das princesas e essas histórias mais fantasiosas mesmo. O mundo da alegria já tinha aí Mary Poppins, tinha Poliana, tinha outras histórias já mais não tão fantasiosas de filmes da Disney. O mundo da aventura, que ele aí intercalava um texto, né, sobre um povo do deserto, um povo de pescadores, e também é de uma série de filmes antigos da Disney. E com filmes mais sérios. Eu lembro que tinha aí o Chamado Selvagem, tinha O Menino do Circo. Geralmente eram filmes da Disney, que hoje a gente nem ouve falar, mas eram coisas mais de aventura, de Velho Oeste, e natureza, e nessa pegada aí, Zorro. E o último, que era o mundo da natureza, era sobre animais mesmo, também de uma série famosa aí de filmes da época. Aí era um capítulo sobre deserto, um capítulo sobre a floresta amazônica e por aí vai. Esse não era ficcional, só no final dele que tinham 2 histórias de ficção também com animais. E essa coleção também me acompanhou durante muitos anos, essa ainda está lá na casa da minha filha, né? Chumbadinho de tanto que foram lidos, mas eu lia também para os meus filhos. Outra coleção também, essa já não tem a ver com literatura, tá? Mas também foi bem importante, que eu lia muito, foram os manuais Disney, que começaram, se eu não me engano, foram lançados aí a partir de 1971. E eu tinha vários deles, né? Alguns ainda estão lá com meu irmão, e estão sendo relançados agora em edições novíssimas, mas eu lembro que eles eram assim, pegavam um personagem de Walt Disney temático, sim, que tem a ver com a profissão, com algum assunto que tem a ver com aquele personagem, e desenvolviam isso no livro. Não era literatura, eram mini enciclopédias sobre determinados assuntos. Por exemplo, o do Peninha era tudo sobre jornalismo e meios de comunicação. O manual do Tio Patinhas era tudo sobre dinheiro, finanças. O manual do Zé Carioca sobre futebol, e assim por diante. Eu lembro que um dos que eu mais queria, que eu não consegui até hoje, que era raríssimo na época, foi o manual do Mickey, que era sobre policiais, detetives e todo esse assunto, esse aspecto aí policial. E eu tinha vários deles, acredito que só o do Mickey mesmo que eu não tenha conseguido. Também foi uma leitura, não é literatura, mas me acompanhou bastante aí durante a minha infância. Livros individuais.
Eu gostava muito de ganhar livros, mas poucas pessoas me davam livros. E alguns que eu ganhei, que eu guardei com muito carinho, eu li com muito carinho e me recordo até hoje. E eu acho que o principal deles foi... Vou mostrar alguns aqui. Um dos mais antigos que eu me lembro é esse, Memórias de um Burro, da Condessa de Ségor, que é uma escritora, depois eu vim a saber que é uma escritora famosa de livros infantis, né, na França. E eu gostava muito desse livrinho aqui. Lembro até o nome, o Cadichon, não sei, que era o nome do burrinho. Que eu gostava muito dessa história. E um outro também é esse aqui, que eu até já consegui ele em e-book, vou ler, que é o Cazuza, do Viriato Correia. Também um livro que me acompanhou, muito bacaninha. Hoje em dia está um pouco datado, mas é um livro muito gostoso e infelizmente pouca gente conhece. Lia ele para os meus filhos, eles adoravam, pediam para eu reler. Um outro também que é clássico, né? Esse vende até hoje e tem aí, já vi inclusive canais fazendo resenha dele, que é o Menino do Dedo Verde, do Maurice Druon, que é um grande escritor francês, né, autor da academia, integrante da Academia Francesa e autor daquela série Os Reis Malditos. E é um livro assim fantástico, né? Ele é muito comparado ao Pequeno Príncipe, mas a história dele é mais redondinha. É uma história mesmo, não tem toda aquela... Tem fantasia, mas ela é bem mais pé no chão do que a do Pequeno Príncipe. Uma leitura muito gostosa, quem puder conhecer aí, as crianças adoram e é uma leitura bastante recomendada. Depois, indo para leituras escolares, eu lembro de dois principalmente, que foi aqui o Memórias de um Cabo de Vassoura, né? Muito legalzinho esse livro também, né? Bem pequenininho, eram livrinhos da Ediouro, e existiam vários, né? Mas eu só tinha esse. Gostei muito dessa história, que é uma... Quem não conhece aí, é um cabo de vassoura mesmo, que depois que perdeu a sua utilidade como vassoura, né, gastou a piaçava, virou um cavalinho de pau, e as peripécias dele, era o melhor amigo e é um precursor aí é mais ou menos o que acontece naquele desenho do Toy Story, né? Ele é um brinquedo, sem ser exatamente um brinquedo, e que gera ciúme dos outros brinquedos, dos brinquedos mesmo, porque apesar de ser um simples cabo de vassoura, ele era o mais querido do menino, né, que era dono desses brinquedos. Muito bacaninha a história, vale a pena uma conferida. E um outro também que marcou, esse eu tive que ler para trabalho escolar, que foi o A Volta ao Mundo em 80 Dias, também nessa versão da Ediouro, versão reduzida, né, adaptada. Foi o meu primeiro contato com a história, tanto que agora é só esse ano que eu fui reler o livro, fui ler o livro original, inclusive um projeto aí que eu já estou fazendo, né, de ler várias dessas historinhas que eu conheci através dessas histórias Disney, e estou querendo ler agora o livro original. E é isso, esses foram os livros que fizeram a minha infância. Eu vou fazer depois mais um outro vídeo, aí já como começou, já na adolescência, a literatura propriamente dita. Esse foi mais uma introdução mesmo de como me formei, quais foram os livros que fizeram a minha cabeça, né, de criança para me apaixonar pela leitura. Teve alguns outros que eu não me lembro por aí ou tiveram menos importância, né? Mas os mais destacados, os que eu dou mais crédito aí, foram exatamente esses aí, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não deixe de curtir, de acompanhar o canal, de se inscrever, de divulgar aí nas redes sociais. E
A gente se vê no próximo vídeo. Tchau para vocês.